O batismo. No Antigo Testamento, não temos menção à prática do batismo, como descrita em o Novo Testamento. O primeiro texto, que menciona o batismo, é encontrado em Mateus 3, versículo 6. E eram por ele batizados, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3, versículo 6. A pessoa que realizava o batismo era João, que por este motivo, ficou conhecido como João Batista. João veio batizando no deserto. Marcos 1, versículo 4. Segundo a Bíblia, o batismo que João realizava era em lugares que possuíam muitas águas, pois era necessário submergir a pessoa completamente. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. João 3, versículo 23. Foi assim que Jesus foi batizado. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Mateus 3, versículo 16. Por isso, o batismo bíblico não pode ser realizado apenas derramando um pouco de água sobre a pessoa, mas esta deve ser completamente imersa dentro da água. Diante do fato da pessoa ser totalmente colocada dentro da água, o batismo simboliza também sepultamento. Paulo afirmou: de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte. Romanos 6, versículo 4. Quando uma pessoa morre, o sepultamento é realizado, cobrindo totalmente o corpo. Assim, o batismo, que simboliza o sepultamento, deve igualmente envolver o corpo todo. Por isso, João batizava apenas em lugares onde havia água suficiente para este fim. Outro ponto muito importante é que, sendo o batismo símbolo do sepultamento de uma vida de pecados, também representa, ao ser retirada a pessoa, que estava imersa na água, a ressurreição para uma nova vida. De sorte que, fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Romanos 6, versículo 4. Neste caso, o batismo deve ser efetuado apenas com as pessoas que morreram para o pecado, e que passaram a experimentar uma mudança de vida, da qual o batismo é símbolo. Falando de forma literal, nenhuma pessoa deve ser sepultada viva. Assim, o batismo, que representa o sepultamento, jamais deve ser efetuado com pessoas que não morreram completamente para o pecado. Depois de mencionar que o batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição para uma nova vida, Paulo diz: pois, quanto a ter morrido, de uma vez, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, versículos 10 e 11. O batismo, símbolo do arrependimento e de uma nova vida, deve assim, ser aplicado aos que se arrependem, de tal forma que somente pessoas adultas, que experimentam o arrependimento dos pecados cometidos, e que passam a ter uma nova vida, devem ser batizadas. De fato, a Bíblia fala do batismo de arrependimento para perdão dos pecados cometidos. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1, versículo 4. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3, versículo 6. Pessoas recém-nascidas, que não sabem o que é pecado, e que não sabem o que é o arrependimento ou a confissão, não devem assim ser batizadas.
O batismo deve ser realizado apenas com os que já têm fé. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 15 e 16. O batismo bíblico é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aos que se tornaram discípulos de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Este texto não é o único que menciona o batismo também em nome do Espírito Santo. Veja este outro. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados, então? Atos 19, versículo 1 a 5. Porque Paulo estranhou o fato daqueles discípulos terem sido batizados e nunca terem ouvido falar do Espírito Santo. Pelo motivo que, segundo a ordem clara de Jesus, nas palavras usadas no momento do batismo, devem ser mencionados o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como poderiam terem sido batizados e nunca terem ouvido sobre o Espírito Santo? Após terem dito que haviam sido batizados e que não sabiam da existência do Espírito Santo, Paulo perguntou: Em que sois batizados, então? Alguns textos, que mencionam apenas o nome de Jesus, não estabelecem uma fórmula batismal, mesmo porque, em nenhum momento, em que apenas o nome de Jesus é mencionado, os discípulos estavam realizando o ato batismal, mas estavam dialogando e conversando com as pessoas. Na missão dos discípulos, o nome de Jesus era usado como uma senha, especialmente para os judeus, que precisavam reconhecê-lo como Messias. O texto de Atos 19 traz também a verdade de que o batismo nas águas pode ser realizado mais de uma vez. Veja que Paulo encontrou pessoas já batizadas, e após terem sido melhor esclarecidas, foram rebatizadas. O texto de Efésios 4, versículo 5, que menciona um só batismo, não está enfatizando quantas vezes o batismo pode ser realizado, mas sim o fato de existir um único batismo correto, entre tantos errados. Assim, como o mesmo texto afirma, que existe um só Senhor, entre vários falsos senhores, e uma só fé, entre tantas outras falsas que existem. Um só batismo não refere-se à quantidade de vezes em que uma pessoa pode ser batizada, mas que existe um só batismo da forma correta. Um ponto importante. O batismo não tem o poder de salvar. Em Atos 8, versículo 13, 21 a 23, diz que Simão o mago, ou o feiticeiro, foi batizado, sem ter se arrependido, e sem ter o coração reto para com Deus. Quando o batismo é realizado, sem a fé em Jesus e arrependimento, ele não tem nenhum valor. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, será condenado. Marcos 16, versículo 16.